Oi, meu nome é Vitória e esse é o nosso podcast A Cultura Atrás das Máscaras. E hoje eu tô aqui com meus amigos. Oi, eu sou o Murilo. Olá, eu sou a Gabriela. E quando a gente vê esse nosso nome do nosso podcast, né, A Cultura Atrás das Máscaras, a gente remete muito a essa coisa do Covid, né? A gente pode associar as máscaras ao Covid. E com essa pandemia, se obrigou à adoção de medidas de isolamento social, né? E nisso acarretou na paralisação de atividades culturais. E todo mundo teve que ficar em casa todo esse tempo. Pois é. E acaba que isso vai dando um grande impacto, né? Social, econômico, cultural e histórico. Exatamente. E eu tenho uma pergunta aqui para vocês. O que mudou na vida de vocês antes e depois com essa pandemia? Antes da pandemia, eu era uma pessoa muito irresponsável, não sou como eu sou agora, sabe? Depois da pandemia, eu mudei muita coisa, minha personalidade, as coisas que eu fazia, amadureci muito também, então eu acho que a pandemia, quando ela foi muito importante, sabe? Pra mim, entendeu? Sim. Então, pra você amadureceu como pessoa? Sim, exatamente. Ótimo. E pra você, Murilo? Eu acho que eu piorei bastante durante a pandemia, mas melhorei em alguns aspectos também, se for observar desse ponto, de que provavelmente eu fiquei um pouquinho mais preguiçoso durante a pandemia, mas eu tive muito tempo de reflexão e eu acho que melhorei em alguns aspectos, não sei dizer quais. Acho que... não sei. Foi esquisito. Eu não tô entendendo até hoje o que tá acontecendo. E nisso a gente pode pensar em outra coisa, né? Será que todas as pessoas estão lidando da mesma forma? Porque, por exemplo, a Gabriela, ela falou pra gente que teve um momento de amadurecimento. E você já teve outro caso. O que vocês acham? Eu acho que cada pessoa teve uma experiência completamente diferente da outra. Que foi uma quebra muito extrema, assim, de realidades do nada. Pá, fica em casa aí por um ano. Sim. A nossa realidade é diferente da dos outros, né? Então, se tem alguém que precisa sair todo dia para trabalhar, tem outras pessoas que puderam, né? Tiveram o privilégio de optar de sair do país, de morar em um lugar restrito, né? E isso mostra pra gente como que as pessoas têm diferentes realidades, né? Que elas trabalham, vivem de maneira diferente, então claro que elas vão lidar com todo esse transtorno de formas diferentes. Exatamente. E também tem o sofrimento psicológico, né? De que cada pessoa vai levar de uma maneira, né? Para cada pessoa vai agir completamente diferente. Exatamente. E uma coisinha que eu queria entrar com vocês também era num conceito, tá? Que daqui a pouco vai ligar muito bem com o que a gente pode falar um pouquinho mais tarde, que é o conceito de cultura. A cultura, né, ela vai ser um conjunto de tradições, de crenças, costumes de determinado grupo social. E ela vai ser repassada através da comunicação ou a imitação das gerações seguintes, certo? E a cultura, ela vai representar um patrimônio social de um grupo que vai ser a soma desses padrões de comportamento, né? Então, ela vai englobar os conhecimentos, as experiências, atitudes, valores, crenças, religião, hierarquia, a língua, a noção do tempo, o conceito de universo, tudo isso vai englobar a cultura. E nisso a gente pode trazer para outro questionamento.
esse significado de cultura, ele vai ser o mesmo para todas as pessoas? Eu acho que não, porque na minha percepção, a cultura é aquilo que a gente recebe de um determinado momento na nossa vida, em um determinado ciclo de pessoas. É uma hierarquia histórica, né? Então, dependendo do lugar onde você vive, cultura vai ter um conceito diferente para você, porque nem todas as pessoas estão convivendo no mesmo ciclo que você, entendeu? E se as pessoas elas mudam de diferentes lugares e diferentes contextos históricos, então a cultura ela vai variar também. Exatamente. A cultura existe em grupos separados, culturas diferentes, em pontos diferentes do mundo, em tempos diferentes da história. Sim. Exatamente. E, assim, é muito comum também a gente se confundir quando se fala em cultura em si, com o que é a aquisição de conhecimento, educação. Por exemplo, a pessoa só vai ter cultura se ela escuta determinados tipos de música, por exemplo, música clássica, música erudita. Nós sabemos, então, que a cultura ela vai ser flexível, né? E como é que a gente pode relacionar essa cultura na semiótica? A gente sabe, não sei se vocês sabem, mas eu vou tentar explicar para vocês. Mas semiótica é um conceito que a gente dá para a ciência que estuda os signos, mas não são os signos da astrologia, são os signos de significados. Então, ou seja, aqui é o termo que a gente dá significado às coisas. E a gente pode relacionar isso à cultura, a gente pensando nas máscaras, por exemplo, que antigamente, até 3 anos atrás, a gente lembrava de máscaras de carnaval, máscara de outras culturas, máscara de bailes, né, de máscaras. E hoje, quando a gente pensa em máscara, a gente sempre vai lembrar do Covid. E é exatamente isso a cultura na semiótica. Significa que a cultura ela vai mudando e vai criando novos significados às coisas perante os acontecimentos históricos, igual a gente teve com o Covid-19, né? Coisas que significavam algumas coisas antes, agora significam outras, trocaram de significados, ou até permaneceram, porque a máscara de festa ela não deixou de existir. Mas outros significados tomaram, por exemplo, o topo, né? Quando a gente pensa, a gente sempre vai lembrar primeiro de máscaras do Covid. Então, eu acho que a cultura pode se relacionar à semiótica dessa forma. Exatamente, mudando o significado com o tempo de coisas que já existiam. Sim. Então, assim como você falou, né, que chegou no tema dessa cultura de festas, né, eu queria perguntar para vocês sobre a diferenciação do tipo de diversão, do tipo de lazer que a gente era acostumado de antes e por agora. Mudou bastante, eu diria. De tudo que a gente fazia em conjunto, tudo que a gente fazia com multidões, agora separados, todo mundo longe um do outro, dentro de casa, tendo que usar só a internet para poder consumir ou participar das comemorações. Foi uma mudança drástica e repentina. Exatamente. E assim, antes era muito comum, né, de ir ao shopping, em restaurantes com um monte de gente, né, com vários amigos. Só que agora isso é um pouquinho meio distante, né, da realidade, por assim dizer. Então, o ato em si de cozinhar em casa, de fazer exercícios físicos em casa, de falar com amigos pela internet, ele cresceu bastante. Demais. E as pessoas, né, com esse tempo livre, elas passaram a recorrer a outras coisas, né? E aí, quando a gente faz essa pesquisa, a gente nota que teve um aumento muito grande nas atividades artísticas, principalmente. Porque eu acho que se dependesse antes da pandemia, por exemplo, eu nunca me imaginaria consumindo tanta arte como eu tô agora. E eu acho que a principal causa disso, realmente, foi a falta do que fazer, né? Foi o tédio. Eu pensei, poxa, por que eu não posso tentar, né? E isso é muito interessante a gente pensar que talvez sem a pandemia a gente não teria feito tudo que a gente fez hoje, né? Exatamente.
o número de conteúdo artístico que eu consumi durante a pandemia foi muito maior do que antes. Eu vi tanta coisa que eu acho que eu já tô começando a esquecer já do que eu vi. Sim, nossa, com certeza. Durante a pandemia, eu desenhei bastante e comecei a escrever coisas que eu não me imaginava fazendo há 2 anos atrás. Sim, tipo, eu não me imaginava nem consumindo arte, nem me tornando uma artista. Pra mim isso era, tipo, fora da minha realidade. Eu nunca imaginei, nunca mesmo. Uhum. E trazendo um pouquinho mais do que vocês falaram, né, sobre essa coisa da arte em si, a música, o teatro, a literatura em si, né, a arte em geral, ela vai ser muito bem acolhida, né, pela maioria das pessoas, que vai ser como um escape para essa solidão. A arte e a cultura salvando a gente da solidão e do tédio. Exatamente. E quando a gente fala que a gente passou muito tempo no tédio, né, sem fazer nada, a gente também recorreu às atividades de stream, né, dos aplicativos e tal. E os jogos também. Muitas pessoas começaram a se interessar ainda mais por jogos. E é muito legal que os jogos também servem de uma válvula de escape para as pessoas que simplesmente querem jogar alguma coisa que não lembre a realidade delas, ou simplesmente querem passar o tempo. Isso é muito legal. Uhum. Assim como qualquer outro tipo de mídia, os jogos também são um tipo de maneira de passar uma mensagem. Então, Sim. além de entreter, eles podem, tipo, levar a cultura. Exatamente. Além da comunicação, né, entre pessoas, até porque você pode conhecer novas pessoas através dos jogos e dessas plataformas, jogar com os amigos, né, então isso também é uma forma de não deixar o contato acabar, né, por assim dizer. Uhum. Eu conheci bastante pessoas jogando jogos online e conversando com meus amigos enquanto jogava. E Eu também. foi uma experiência boa até no final. Então, para você, os jogos também, além de escrever, desenhar, também foi uma válvula de escape? Exatamente. Sim. Eu acho que eu procurei muitas válvulas. E para concluir esse nosso debate, essa nossa conversa, para vocês, qual que vai ser o impacto dessa pandemia a um longo tempo? Eu acho que imediatamente, assim, depois que terminar a pandemia, entre aspas, as pessoas vão começar a fazer muita aglomeração para compensar o tempo que não podia. E eu acho que vão dar bem mais valor a isso também. Isso, exatamente. Então, para vocês, as pessoas vão passar a dar mais valor no contato social, na convivência com outras pessoas? Exatamente. Sim, com certeza. Nossa. Eu acho que vai ser um pouco difícil no começo, porque as pessoas estão um pouco desacostumadas, mas elas vão querer ir atrás para compensar. Viemos aqui ao Mercado Popular para colhermos depoimentos de jovens e sabermos um pouco como que essa pandemia afetou eles diretamente. Eu tô aqui com a Letícia e o Matheus. Oi, eu sou a Letícia. Oi, eu sou o Matheus. Sabemos que a pandemia ela influenciou muito na vida do pessoal. E algumas dessas pessoas usavam esse tempo livre com outras coisas que agora são totalmente diferentes. E uma delas é o contato com a arte e a cultura. Alguns de vocês passaram a consumir mais arte do que antes? Sim, é claro. Antes eu gostava muito de sair, passear, mas com a pandemia eu passei mais a consumir mais arte, assistir muitos filmes, séries, ouvir música que eu adoro, entendeu? Então, me afetou bastante nesse ponto. Sim, antes da pandemia, gostava de passear com os amigos, ir ao shopping, ao cinema. Agora, com a pandemia, a gente passou a ficar mais em casa e para poder preencher esse tempo, passei a fazer mais leitura, a escrever, para poder relaxar e descansar a cabeça. Muito bem. Bom, pessoal, eu vou agradecer vocês, tá, pela participação.
Desculpa qualquer coisa pelo incômodo e o depoimento de vocês vai ser muito importante. Olá, meu nome é Maria Clara, eu tenho 16 anos e antes da pandemia a minha forma de ver arte era principalmente no Centro Cultural de Uberlândia, onde havia algumas exposições das quais eu gostava de visitar. E bom, depois da quarentena isso não foi mais possível, logo eu tive que me adaptar um pouco à minha maneira de ver a arte. Então eu passei a consumir um pouco mais sobre peças e antiquários de leilões online. E eu acho que isso foi uma maneira muito especial de começar a ver a arte para mim a partir de peças muito antigas. E eu creio que a pandemia afetou sim nossa maneira de ver a arte no geral, tanto que a gente procurava algo para sempre nos distrair. E creio que o cinema, como sétima arte, foi uma boa opção de escape para muita gente. E eu acho que assim a gente pode finalizar, né? A nossa conversa. Foi um prazer ter vocês aqui. Prazer é meu. É, exatamente, prazer é nosso.